Bom dia, pessoal do oitavo ano. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. A semana aqui, como a nossa coordenadora já passou para vocês, né? Nós vamos estar trabalhando uma apostila de recuperação, né? Destinada aos alunos que não fizeram as atividades, né? Não estão com as atividades em dia, tá? Então eu selecionei aqui os itens, né, que a gente tem que estudar no bimestre. O primeiro é esse diferenciar temperatura, calor, sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Tá? Então vamos lá, né? Então, o que é temperatura? O que é calor e o que é sensação térmica? Tá? Então o textinho aqui começa para nós, ó, uma foto, né, do fogo, né? E onde que a gente envolve toda essa questão? Temperatura, calor, sensação térmica, o fogo, né? Como que a gente explica esses fenômenos, né? O que é fogo? O que é calor? Tá? Então, na maioria das vezes, quando falamos algo relacionado ao calor ou ao frio, usamos frases do tipo: estou com um calor danado. Este cobertor é quentinho. Hoje está muito frio. A fim de entender melhor os conceitos e processos que envolvem transferências de calor e equilíbrio térmico, né? Realize com atenção a leitura do texto a seguir. Aí. Quando falamos sobre questões ligadas a calor e temperatura, como clima, diferentes tipos de roupa, tudo que nos leve a pensar sobre a importância e a preservação, a importância e a presença do calor no dia a dia, podemos também investigar as propriedades térmicas de diferentes materiais. Por exemplo, no caso de uma noite fria, podemos nos perguntar: um cobertor esquenta mais do que um lençol? O frio materializado no senso comum como um ente oposto ao calor deverá ser entendido como o resultado de uma troca de energia, de uma perda de calor. Tá? Aí tem os termos aqui, né? Vou estar resumindo ele assim, tá? Então a gente, né, que nem está na frase aqui, a gente à noite levanta, tá com um pouquinho de frio, né? Então isso é uma sensação térmica para a gente, tá? Uma sensação térmica, né? É essa manifestação que está ligada assim, né, com o corpo da gente, a gente sentir o calor, o frio, né? O quente do frio, tá? Já a temperatura, né? A temperatura não, a temperatura é a unidade de medida, tá? Ó, tá frio, então a temperatura tá baixa. A temperatura é a unidade de medida, né, na qual o termômetro tem essa escala. Quando está mais frio, né, os números menores. Quando está mais quente, né, o número aumenta, tá? Certo? E calor? Calor, né, é uma energia térmica, né, que é transferida de um corpo para outro, tá? Então o calor é difícil da gente, é igual a energia, né? Difícil de conceituar, certo? Mas o calor é isso, né? O calor é uma quantidade de energia térmica, né? Energia calorífica, que é transferida de um calor para o outro, certo? E essa sempre, né? Essa transferência, ela sempre ocorre no que tem um corpo que está mais quente para o corpo mais frio, tá? Para dispersar esse calor, certo?
E como que essa transferência de calor é feita, né? Através das partículas, né? Essas partículas, elas vibram, né? Quanto mais quente elas estão, elas vibram e elas transferem essa vibração para a partícula da frente e esse calor é passado sempre no sentido do mais frio, do quente para o frio, para, né, entrar em equilíbrio, tá? Que é o próximo tema da nossa aula ali, tá bom? Então, o calor e o frio, sensação térmica, tá? E a temperatura é uma grandeza física, né? É uma unidade de medida que ela vai caracterizar, né, o grau de agitação das partículas ali, das moléculas, tá bom? Tá? Então agora fica aqui o exercício, ó. Exercício 1. Registre sua compreensão inicial sobre o que significa calor, o que significa temperatura e sensação térmica, tá? Então os três conceitinhos aqui. Tá bom? Então essa é a primeira parte da apostila. Agora nós vamos para a atividade 2. Atividade 2. Identificar, analisar e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas, entre outras situações do cotidiano. Tá? Então nós vimos aí já o que é temperatura, o que é calor, né? O que é frio e o que é sensação térmica, certo? Então, gente, essa relação, né, de como o, essa temperatura, esse calor, né, essa energia, ela se manifesta no ambiente, esse é o estudo da termodinâmica, tá? Então, o que é o estudo da termodinâmica? Ó, o estudo da termodinâmica, ele estuda a energia, tá? A energia, né? O Sol manda energia para a gente, o nosso planeta manifesta energia de mais diversas formas, tá? Então, essa energia, né? Ela é usada para fazer trabalho, olha lá, tá? É usada para fazer trabalho. E toda vez que ela faz um trabalho, essa energia, ela libera um calor, tá? Então, a termodinâmica, ela estuda esses três pilares aqui, tá? De como que essa energia circula no ambiente dessa forma, tá? Por quê? Ela vai circular dessa forma, vai realizar trabalho e esse calor que é manifestado, ele vai tender a entrar em equilíbrio novamente, tá? Desde nossa casa, assim, digamos assim, hoje está meio frio agora à noite, né? Então fica a casa inteirinha fechada. Aí você liga ao fazer um café. Aí você vai fazendo um café, o fogão está aceso ali, vai esquentando, esquentando, esquenta o ambiente, né? Ó. Então a energia do fogão, ela realizou um trabalho, né, que é para esquentar ali a jarra com água, liberando calor para o ambiente. Então esse é o estudo da nossa termodinâmica, né? E essa termodinâmica é utilizada assim na física, na química, na biologia, nas mais diversas ciências, certo? Ó, mais especificamente, a termodinâmica trabalha com as transformações de uma energia em outra, por meio da realização do trabalho, e com a liberação de calor como produto da reação, certo? Então vamos falar assim, ó, a gente toma alguma coisa energética. Essa energética, né, ela tem energia. Então a energia que está ali no suco, num alimento energético, ela passa para o corpo da gente e a gente consegue executar um trabalho mais pesado, né? Que tem a necessidade dessa energia, tá? Entenderam essa parte? Então, a termodinâmica ela estuda como que é essa manifestação, né? Até essa manifestação chegar no seu equilíbrio térmico, tá? Aí já é a nossa próxima perguntinha. O que é equilíbrio térmico, né? Então, o equilíbrio térmico
como a própria palavra fala, né? Equilíbrio. O que que é equilíbrio? É tentar estar em repouso, tá? E quando a gente fala térmico, temperatura, tá? Então, o que que é esse tentar entrar em repouso? Ó, olha aqui a figura. Então nós temos aqui um corpo que está quente, né? O que que é o calor? O calor, né, é o grau de agitação das moléculas, tá? De um material. Quanto mais agitadas elas estão, mais calor elas possuem, certo? Aí esse calor, ele tende a migrar para, né, para o objeto mais frio. Para quê? Para entrar em repouso, certo? Entenderam? Tá? Então, o equilíbrio térmico é isso, né? Então, o nosso ambiente, ele tende a entrar em equilíbrio, tá? É, a nossa casa, a escola, né? Então, os ambientes, eles tendem a entrar em equilíbrio, eles já são projetados para isso, né? Para quê? Para nos proporcionar uma melhor qualidade de vida, né? A gente, ó, tá frio, então vou fechar as janelas, certo? Ó, eu vou sair agora à noite, mas tá frio, então eu vou pôr uma roupa mais quente. Ah, tá muito quente para sair. Eu vou colocar vou um shorts. Então, essas informações, né, nós podemos utilizar ela no nosso dia a dia, certo? Dou um exemplo para vocês. A gente tem lá na usina, tem um cano que passa água muito quente, tá? A energia desse cano passando água quente, a gente pode colocar, né, do lado ali um sisteminha para poder aquecer a água de um outro sistema. Então, o calor está passando por um sistema, né, liberando energia para o meio, liberando calor. Se a gente nesse meio tiver um cano ali, alguma coisa com água para esquentar, né, o princípio do aquecimento do aquecedor solar, tá? Então aquece essa água vai para um reservatório que ela é mais quente e ela tende a entrar em equilíbrio, tá? E ela entrando em equilíbrio, né, ela vai vir para nós, né? A gente vai usar ela para tomar um banho, esquentar uma água, onde a gente usa essa essa parte, tá? Então coloquei dois exercícios aqui bem simples, o A e o B. Então, o que é equilíbrio térmico? Tá? E já na sequência, como definimos o estudo da termodinâmica? Certo? Facinho, né, gente? Bom, agora atividade 3 para nós terminar essa apostila, tá? Classificar equipamentos elétricos residenciais, tais como chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira e outros, de acordo com o tipo de transformação de energia elétrica para térmica, para luminosa, sonora e mecânica. Investigar o processo de produção e consumo de equipamentos eletrônicos e argumentar com criticidade sobre o impacto na saúde individual e coletiva das pessoas, propondo modos de consumo mais sustentáveis. O que é matriz energética? Né? A matriz energética é o conjunto de fontes de energia ofertados no país para captar, distribuir e utilizar energia nos setores comerciais, industriais e residenciais. A matriz representa a quantidade de energia disponível em um país e a origem dessa energia pode ser de fontes renováveis ou não renováveis, tá? Então, o ser humano ele é muito dependente de energia, né? Tudo que nós vamos fazer hoje está ligado à energia, né? Porque tudo que nós vamos fazer tem uma máquina envolvida, né? Tem um motor, tá? Então, gente, é, é de vital importância ter noção dessa parte, assim, de como a energia é produzida no nosso país, como que ela é distribuída, né? É, o custo dessa energia, vai ser muito bom saber, tá? Então, o que é matriz energética? Então, matriz energética, né, é o conjunto de todas as fontes de energia, tá?
Então vamos lá, o que nós temos de fonte de energia? Combustível, carvão, etanol, energia elétrica, tá? Nós temos as mais diversas fontes de energia atômica, né? E elas também são classificadas essa matriz como renovável e não renovável, tá? Renovável é aquelas que são naturais, que elas se renovam, né? Um exemplo é a hidrelétrica, né? Que depende da água da chuva. Então choveu, a gente tem energia novamente, tá? E não renovável, no caso da energia produzida pelos motores, né? Combustão interna. Esse não é renovável, tá? É ali queimado até se formar petróleo e tal, então é uma fonte que não é renovável, tá? E a nossa matriz energética mundial, ela é embasada em fontes não renováveis, tá? Por isso é que temos um olho bem particular para essa parte, tá? Mas no caso do Brasil, não. No caso do Brasil, nós possuímos muitas usinas hidrelétricas no nosso país, né? Então a nossa fonte ela provém de algo renovável, da energia renovável, né? E não só da energia elétrica, como no caso do etanol também, né? O etanol, o combustível e o álcool, um produto renovável também. Isso nos ajuda a ter uma matriz energética com base renovável. Isso é muito bom, tá? E o mundo inteiro tem discutido essa substituição de matriz energética de combustíveis fósseis, né, para uma questão de ser renovável, mas não é fácil não. O consumo nosso do ser humano é desenfreado, tá? E ele não consegue, é difícil. E isso acaba gerando uma questão ambiental, né? Porque como é muito utilizado combustível fóssil, a manifestação de sair para o ambiente, a fumaça, é muito de se pensar, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês o quadrinho, ó, tá? Nesse quadrinho nós temos algumas fontes de energia renováveis e não renováveis, certo? E eu aproveitei ele já para fazer a atividade, tá? Atividade 3. No quadro acima, temos 6 matrizes energéticas. Escreva o nome das 6 matrizes energéticas. Aí tem de 1 até a 6. Certo? Qual que é a matriz energética mais utilizada no Brasil? O que faz o Brasil utilizar tanto essa forma de energia? Certo? Então, pessoal, nossa apostilinha fica por aqui. Como eu falei para vocês, uma coisinha bem simples, tá? Um olhar assim nas coisas que a gente tem realmente que saber, tá? Isso tem que saber, tá bom? Então fiquem com Deus, boa sorte. No final da próxima aula eu já vou lançar o Google Forms e vocês já respondam para nós, tá? Mas no primeiro momento, vai passando as respostas pelo caderno, tá bom? Pega lá na primeira, já passa para o caderno, tá bom? Fica mais fácil. Lançando o Google Forms é só digitar no formularinho ali do celular, do computador. Tá? Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.